Bem-vindos ao Amplie a Sua Consciência. Estou aqui com o Ronaldo Monteiro, meu parceiro, né? E hoje nós vamos falar, né, sobre a rebelião de Lúcifer. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Ronaldo? Como vai você? E aí, Cris, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre a rebelião de Lúcifer. É um tema bastante interessante, né? Mesmo porque tanto a questão religiosa, folclórica, é um personagem bastante antagônico, né? Então, existem Sem dúvida. algumas visões sobre esse personagem, né? Então, a gente vai discorrer um pouco sobre as fontes relacionadas aos livros, principalmente do Rebelião de Lúcifer, do J.J. Benítez, e também do livro de Urântia, tá? Outra coisa, pessoal, se vocês entrarem na nossa página, crontv.com, vocês vão observar que vai ter lá um aplicativo que vocês poderão instalar aí tanto no seu computador quanto no smartphone, para que vocês façam as perguntas ao vivo. Então, você manda aí o seu nome, né, de onde você está falando e a pergunta, para que a gente vai tentar responder para vocês. Tá bom, Cris? Vamos nessa? E vamos nessa. Bem, pessoal, nesse livro, que é uma obra de ficção, né, do Benítez, que utiliza da forma romancista, né? Ele explora ao máximo a rebelião de Lúcifer para aqueles que acreditam que as coisas simplesmente não são da forma que nos forçaram a acreditar. Este livro é devastador, né, Ronaldo? Ah, sem dúvida. Aliás, o Benítez, né, que é um espanhol, os livros dele são, assim, muito... faz com que as pessoas pensem a respeito e provocam uma revolução até no pensamento das pessoas, porque é o seguinte, a grande característica do Benítez é que ele é um grande pesquisador, é um jornalista, né? Sem dúvida. Ele tem muitos detalhes de todos os livros que ele editou. Para vocês terem uma ideia, Cavalo de Troia, né? É uma saga, na verdade, são 9 livros, e Cavalo de Troia, ele fala sobre uma operação, né, da Força Aérea Americana, que tem uma capacidade de viajar no tempo, né? E a missão deles é justamente o Cavalo de Troia, porque eles se lançam na época de Jerusalém, na época dos 10, 15 dias antes da crucificação de Jesus. É algo imperdível, a gente recomenda que vocês leiam esse livro. Vamos fazer uma pauta sobre esse livro também. Espera só um pouquinho, né, pessoal? Que a gente tem muitos temas aí sugeridos, e esse foi um deles. Mas o Benítez também utiliza a ciência, aventura, fantasia, para contar a história do personagem mais polêmico da história da humanidade. Não com a imagem demonizada que é perpetuada pela Igreja Católica. Porém, também ele não isenta de culpa da maldade humana. Um livro com uma perspectiva diferente, uma nova hierarquia do céu e uma nova função para os anjos e todas as personalidades envolvidas nas organizações celestiais. Fantástico. Então, o Benítez, nessa obra, ele se supera, né, mostrando a formação do universo e sua luta entre o bem e o mal. Lembrando que bem e o mal é uma questão de ponto de vista, né? E daqui a pouco a gente vai discorrer um pouco sobre isso. E de uma maneira bem clara, né, sendo ambos provenientes da mesma fonte, né, a parte da mesma humanidade, não existindo os conceitos de bom ou ruim. Então, ele tem uma linguagem bastante culta e um enredo bastante complexo, porém extremamente interessante e polêmico, né? Então, a gente recomenda que aqueles que têm mente aberta e que sabem discernir a ficção da realidade. Certo, Cris? Com certeza, Ronaldo, porque a proposta de hoje é destacarmos alguns trechos aí que achamos interessantes explorarmos. Então, antes de começar a explorar esses textos, né, eu vou conversar com o meu amigo Ronaldo, que é Monteiro, e vou fazer uma pergunta para ele. Ronaldo, como que o Benítez, no seu ponto de vista, que estudou todas as obras dele, como que ele escreveu essa Rebelião de Lúcifer? Em que livros que ele foi se baseando, você sabe? Então, na verdade, ele se baseou para escrever esse livro no livro de Urântia. Não sei se nossos internautas já tiveram conhecimento ou acesso a esse material. É um material muito extenso, ele conta a história da Terra, que nesse caso ele é denominado como Urântia, porque as fontes e as informações são de milhares e milhares de anos atrás, e esse material ficou aí para que as nações e populações futuras tivessem acesso. Então, também é outra leitura que a gente recomenda. Então, o Benítez, ele tem, até por ser um pesquisador, um jornalista, ele se baseia em fontes que ele julgou interessantes, né, para poder discorrer de uma obra de ficção científica, mas sempre com o aspecto
de você ter aquela sensação de se é realidade ou não. Ou seja, no final, o leitor vai dizer para si mesmo o que ele acredita e o que ele não acredita. No entanto, pelo menos do que eu já li das obras do Benítez, realmente nos deixam com lacunas para preencher, né? Com situações em que você consegue, pelo menos, ter um discernimento e que existe uma certa lógica, tá? A gente daqui a pouco vai falar sobre isso. O interessante de tudo isso é que o Benítez também, assim, ele utiliza-se muito da figura de linguagem, né, para colocar todos os seus estudos, né, e o que eu acho interessante, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e ele é um grande escritor, né, e sabe o que está fazendo. De qualquer forma, a intenção dele, pelo que eu entendo, é trazer uma verdade relativa de ponta para a nossa humanidade, algo que renove, né, a nossa cabeça, o nosso coração, que a gente perceba de forma diferenciada tudo que está sendo colocado aí dentro das religiões e fora delas também, né, ou não? Não, perfeitamente. A grande desafio do Benítez, eu acho que a obra dele aqui na Terra, é despertar as consciências para novas realidades, né? Nós sofremos durante milênios um marketing, né? Seja de quais fontes forem ou que foram, uma certa ideia sobre alguns aspectos da vida, né? E, dentre essa questão da rebelião de Lúcifer, nós temos também a questão da passagem de Jesus aqui na Terra, e dentre outros tantos avatares. Então, as obras do Benítez remetem à reflexão. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco sobre esse livro, Rebelião de Lúcifer. O importante é a gente colocar aqui que a gente aqui não está afirmando que isso seja uma verdade absoluta, até porque nada é absoluto, é tudo relativo mesmo. Mas que é bem legal a gente refletir sobre as obras, né, do autor, porque pode nos trazer novas reflexões. E tudo que é novo é muito bem-vindo, né? Até porque a gente desperta aí para novas coisas que foram, de certa forma, escondidas aí pelas religiões, né, Ronaldo? Exatamente. Muito do que nós temos como ficção, na verdade, é a realidade, né? E a realidade, muitas vezes colocada diante dos nossos olhos, é pura ficção. Porque eu falo aqui da palavra marketing, porque isso remete a muito à questão de se vender um peixe, né? Se vender uma ideia, né? Gerar uma ideia, gerar um mito. Pessoas aqui na Terra eles são mestres nisso, né? Então, gerar um mito, principalmente para controle, principalmente para gerar um medo, e uma pessoa com medo, ela não tem condições, muitas vezes, de dar um passo à frente, né? Então, todas essas pessoas, com as suas inteligências, manipulam a todos nós, a todo tempo, mas isso está caindo por terra, porque essas obras, por exemplo, do Benítez, que remetem dos anos 80 para cá, para você ter uma ideia, o Cavalo de Troia, a saga de Cavalo de Troia, foi proibida de ser comercializada, editada nos Estados Unidos, simplesmente pelo fato de que, na história, ele narra um encontro com o major, né, da Força Aérea Americana, de uma situação, assim, parece muito um filme de investigação, muito bacana, os detalhes são fantásticos, e o governo americano não permitiu que esse livro circulasse de livre e espontânea vontade. Então, tem uma razão de ser, tá? E nesse livro, a gente vai falar em outra entrevista, né, em outro bate-papo, ele fala sobre a criação de uma máquina que realmente, né, segundo essa história de ficção, a gente consegue viajar no tempo, ok? A máquina do tempo. Mas esse assunto, Ronaldo, vai ser para uma próxima pauta, ok? Bem, eu vou ler um trecho aqui do livro da Rebelião de Lúcifer e nós vamos conversar sobre ele, ok, Ronaldo? Vamos lá. Então, esse trecho diz o seguinte: um momento, Frank, por todos esses anos, os cálculos de Greenway e dos demais astrônomos coincidiram em dois fatos que provocaram certa preocupação. Em primeiro lugar, Ra viaja diretamente em direção ao nosso sistema solar. Segundo, trata-se de um corpo celeste singular com uma órbita cujo período de revolução foi calculado a 6.666 anos, um astro períodico. Mas vocês têm certeza disso? Diz aí, Ronaldo. Olha só, por que a gente colocou esse trecho? Muito se fala sobre Nibiru, né? Sobre Ecólogos ou Planeta Vermelho. Então, esse trecho do livro, pelo menos na nossa pesquisa, né? Acreditamos que remete ao Nibiru. E, por incrível que pareça, ele fala até sobre essa questão dos 6.666 anos, que são todas as informações vinculadas na internet. Então, o que acontece?
pelas pesquisas aqui do JJ Benítez, ele também encontrou, né, essa questão do astro intruso, que está se aproximando do nosso sistema solar, e que ele tem algumas características, e daqui a pouco a Cris vai narrar para a gente um trecho desse material, desse livro, que realmente é a mesma informação que nós temos, não sei se vocês estão acompanhando na internet, mas já foram até fotografados aí, houve fotos desse objeto, né, que se aproxima aqui do planeta Terra, mas aguenta aí que a Cris vai falar um pouco mais no trecho seguinte. Então, eu gostaria de falar uma coisa, Ronaldo. Eu estive com vários astrônomos, né? E conversei muito sobre Nibiru. Eles dão risada, eles dizem que Nibiru não existe na concepção astronômica, que isso é uma ficção. Inclusive, estiveram no meu programa, lá no Enigmas. Então, assim, eu estou colocando a opinião da ciência também, porque eu acho assim, nós podemos estar vendo, talvez, até uma grande nave, e a gente pode estar achando que é Nibiru, entende? Exatamente. Então, assim, eu conversei com vários astrônomos e eles refutam totalmente a ideia de Nibiru. Eles dizem que se houvesse esse astro intruso, nós tiraria o nosso planeta praticamente de rota, entendeu? Por conta da própria magnetosfera de Nibiru, se houvesse isso, entendeu? Eu estou falando isso para o internauta porque senão eu vou contradizer todas as informações que o astrônomo deu no meu programa. Só para comentar o que a Cris está falando aí para nós, internautas, o que eu estou relatando é algo que tem no livro, tá? Por coincidência ou não, pode ser também gerador do mito Hercólogos, pode ser. Então, todas as informações aqui são para que vocês reflitam, né? Para que vocês tenham aí as suas próprias pesquisas. O que, pelo menos, eu considerei curioso, essa informação está num livro que foi editado há muitos anos atrás, entendeu? Esse é o principal motivo de se comentar sobre esse trecho, ok? Entendeu? Bom, tem outro trecho aqui, e ele diz assim, que estrutura tem? Jerry Negebauer, de Palomar, obteve há meses os primeiros informes, graças a um dos seus satélites de infravermelho. Ra também tem um núcleo frio, porém um tanto superior ao nosso planeta. Mas o que é mais desconcertante, pessoal, é que esse núcleo aparece rodeado por uma espécie de envoltório. Ainda não sabemos se líquido ou gasoso, cujo diâmetro total é similar ao de Júpiter. Isso aí significa um volume 1000 vezes maior que o da Terra. Como podemos perceber, Ronaldo, porque temos bastante material falando sobre a forma de composição de Nibiru. E aí, como que você diz isso? Então, de novo a questão das fontes que se encontram na internet, né? E esse corpo ele é identificado como um corpo com uma magnetosfera, né? Uma parte densa, e ele tem essa coloração marrom, né? Existe uma cauda, justamente por todas essas componentes que acompanham esse planeta, e que, dentro dessa característica que está aqui no livro, ele pode ser o mesmo objeto que nós tantos... como nós estamos vendo dentro da internet. Então, essa questão, por exemplo, de ele ser muito grande, é questão da densidade. O que a Cris falou é verdade. Se ele se aproximasse muito aqui do nosso planeta, além da verticalização do eixo da Terra, ele, na verdade, tiraria a Terra da nossa posição atual, né? Provocaria provavelmente uma destruição do planeta. Mas é curioso os detalhes desse livro, né? É por isso que a gente convida todos a lerem esse livro e vocês tirarem as suas próprias conclusões. Cris? Sem dúvida. Então, vamos a outro trecho aí, Ronaldo. Em relação ao que eles, os portadores da vida, chamam o supercontrole da evolução, esses documentos dizem outras coisas, que a vida material evolucionária, ou seja, a vida anterior à aparição da inteligência propriamente dita, retunda de uma colaboração entre os mestres controladores físicos e o Ministério da Transmissão de Vida, através de 7 espíritos mestres em conjunção com os ativos cuidados dos portadores da vida responsáveis, em consequência do funcionamento coordenado dessa tríplice atividade criadora. E desenvolve-se uma aptidão físico-orgânica para pensar mecanismos materiais, destinados a reagir inteligentemente aos estímulos do meio exterior. E aí, Ronaldo, o que você me diz disso? Então, uma questão importante que também é mencionada nos livros do JJ Benítez se refere aos engenheiros siderais, né?
Então, eles têm todo um projeto que não somente a Terra, né, para serem desenvolvido a vida, né, em todos os seus aspectos, e esses engenheiros siderais, ou esses mestres controladores físicos, eles que são responsáveis por toda a criação. E em relação à rebelião de Lúcifer, ele fez parte dessa administração, né? E daqui a pouco a gente vai falar como é que ele fez parte disso. Mas dentro desse trabalho em que ele foi designado, houve um pensamento de Lúcifer em relação à própria existência de Deus, né? Então, isso acabou provocando, naquele momento, naquela época, todo esse desequilíbrio, né, por conta do pensamento de Lúcifer, e a gente vai ver daqui a pouco o que isso ocasionou na rebelião. Então, mas é uma pergunta que eu tenho que fazer, Ronaldo. Do seu ponto de vista, nesta obra de J.J. Bennett, Lúcifer, então, é uma entidade que poderia ser chamada de um ser, especificamente. Na verdade, ele é um ser comum. Então, ele foi como nós um dia, né? Teve suas experiências em todos os seus aspectos, seja eles espirituais, materiais, enfim. Ele se tornou um anjo, né? Ele se tornou uma pessoa brilhante, inclusive nas suas atividades, né? De arcanjos. Só que naquele momento, o Lúcifer, ele teve um pensamento que levou ele à derrocada, que é aquela questão do anjo decaído, né? Então, o Lúcifer é uma entidade, é um ser, né? Que veio de outras paragens, de mundos mais evoluídos, e ele aqui na Terra, na verdade, ele teve duas outras entidades que o apoiaram nessa relação com a Terra. E uma dessas entidades é o próprio Satã, que a gente vai falar daqui a pouco. Então deixa eu colocar um ponto de vista aqui de quem pesquisa também. Veja bem, uma coisa que eu discordo em algumas coisas dessa questão é o seguinte, porque pesquisando junto com, em Torá, junto com Deepak, Sankara, junto com a Maria Pereira, que eu faço os programas, todo esse contexto foi colocado numa questão religiosa. Agora, você imagina como que um ser de uma alta hierarquia, que tem um nível de consciência lá em cima, a gente imagina que um ser da denominação de um arcanjo, como ele pode incorrer num erro desse nível? Entende? Eu acho que tem alguma coisa meio estranha, porque quando você toma consciência de algo, principalmente com a questão que discorre no livro, eu achei bastante incoerente essa parte de ele ter caído em vaidade, porque ele já era um arcanjo, e para você se tornar um arcanjo, no meu ponto de vista, de tudo que eu estudei em metafísica, você já tem que ser totalmente destituído de vaidades. Então, tem alguma coisa muito estranha que eu vou querer cutucar você aí, viu, Ronaldo? Porque você é um pesquisador. Na verdade, Cris, como eu sempre gosto de deixar bem claro para os internautas, é tudo por uma questão de reflexão, né? Eu aqui também não acredito nem desacredito, eu apenas leio, né, os materiais e faço as minhas reflexões. Mas, olha só, isso eu concordo com você, que numa esfera mais superior, ele vai ter realmente um papel, né, de se destituir praticamente do egocentrismo, né? Então, não tem mais o ego na mente dele, ele não tem mais esse aspecto. Mas, para entender esse processo, precisaria de ler, né, em mais detalhes a obra, que esse é o nosso objetivo nesse bate-papo. Nós estamos instigando vocês a pesquisarem, lerem esta obra e vocês terem as suas próprias conclusões. O que eu posso comentar é muito intrigante a forma como é exposto em relação a essa rebelião, como que ele foi decaído. Outra coisa importante. Mas colocado também de uma forma bem religiosa, hein, Ronaldo? Então, a parte religiosa foi um aproveitamento de informações, talvez seja da mesma fonte, e que essas outras entidades da Terra se aproveitaram para se utilizar desse mesmo material e provocar um medo na população humana. Né? Então, quantos milhares de anos que falou, olha, essa é uma obra de Lúcifer, essa é uma obra de Satã, né? Então, tirando... Até porque Lúcifer, o próprio nome dele diz que é o portador da luz, né? Então, você veja que é uma contradição. Eu estou falando da obra baseado em tudo o que tem Torá, porque nesses 30 anos eu estudei tudo, Torá, Mahabharata, então você vê que a religião parece que inverteu muitas as condições. Uma outra coisa que o Eric von Däniken colocou sobre Lúcifer, nesse último congresso que eu estive, ele disse assim que foi encontrado um pergaminho assírio, né,
datado de mais de 100 mil anos, e extremamente bem conservado, e fala como se tivesse ocorrido uma guerra estelar, e nesse pergaminho, sabe como chamava o comandante que entrava em batalha com o tal de Iavé? Isso mesmo. Lúcifer. E isso não contexto religioso, é um pergaminho que o próprio Eric von Däniken mostrou no Congresso. Então, o próprio Eric diz assim, gente, Lúcifer, essas coisas não têm nada a ver com religião. Nós vamos descobrir ainda que nós tivemos o nosso planeta, seres mais evoluídos, que tinham uma tecnologia maior, mas também que brigavam entre si. Claro, exatamente. Né? Isso mesmo. Essa questão, por exemplo, dessas guerras, né? E a gente, aqui foi falado muito bem pela Anabelle, né, em relação aos Anunnakis, por exemplo, você tem as castas, né? Aqui no planeta Terra tem gente que é do bem, e tem gente que é do mal, né? Então não é o fato de eles serem de outros planetas, de outros mundos, que não existe uma discordância, né? Existe uma discordância entre eles. Né? Existe os fundamentalistas, né, em cada uma dessas raças. Então tem essa questão da própria moral desses seres, dessas outras humanidades, que realmente existe muito conflito, né? Então, esses conflitos acabam se refletindo aqui na Terra. Então, também até o que a gente tem acompanhado no History Channel, e tantas outras fontes, falando sobre eram os deuses astronautas, né, com Van Däniken, que fez obras maravilhosas em relação a um excelente pesquisador, mas nos remete sempre à questão de como eles participaram da evolução aqui do planeta Terra. Inclusive, o que eu queria comentar é o seguinte: para qualquer evolução, seja qualquer tipo de evolução social, econômica, o que acontecer dentro da nossa sociedade, ela acontece de duas formas, né? A primeira forma é quando a gente passa uma necessidade, né? Quando a gente tem algumas dificuldades, a gente sempre pensa numa maneira de evoluir, seja na parte agronômica, seja na parte de criar produtos, enfim, na troca, né, de produtos entre as pessoas, enfim. A gente está numa dificuldade, e para vocês terem uma ideia, o que a guerra provocou para a humanidade? Por incrível que pareça, a guerra provocou um salto, né, em muitas questões, por exemplo, tecnológicas, né, se vocês talvez tenham pesquisado, mas, por exemplo, O microfone está falhando, Ronaldo. Está falhando? Bastante. Deixa eu só fazer uma configuração aqui, só um minutinho, por favor. Eu vou alterar aqui. Vamos ver se melhora, tá, Cris? Melhorou aí? Só um ponto que você está falando. Eu vejo assim que o cume da evolução é o fraternismo. Então, assim, por mais evolução que nós tenhamos tido com guerras, ainda no meu ponto de vista, é o aprendizado pela dor, sabe? Ou você aprende realmente no fraternismo, porque amar a gente não sabe mesmo, né? Ou você aprende pela dor. Mas o que eu queria voltar ao tema da rebelião de Lúcifer é o seguinte: eu acho bastante contraditório, porque a religião inverteu muito conhecimento. E ela inverteu o conhecimento a favor dela mesma, porque você pode ver que todos os grupos religiosos são muito ricos, enquanto a humanidade morre de fome, né? Eu acho que o único erro dele foi ter colocado esse enfoque religioso dentro da questão da rebelião de Lúcifer. Porque ele podia ter colocado, porque ele é um pesquisador, ele fazia parte do Projeto Amar, eu estive com ele, com o Charles Pazuello, ele tem esse conhecimento ufológico, sabe? E há pouco, como eu disse, isso vem ao encontro, inclusive, desse tema Rebelião de Lúcifer, o Eric von Däniken mostra, então, no Congresso, esse pergaminho assírio, que diz que numa única noite, quando Iavé discorre numa briga quis expulsar esse comandante, o que aconteceu? Ele matou mais de 100 mil assírios com um clarão que foi dado em cima. Então, assim, eu tenho muito pé atrás quando a coisa se volta para o lado religioso, até porque eu não tenho religião, mas, assim, eu vejo muita inversão dentro da religião, esse Deus tirano que é colocado, sabe? Essa coisa que, contraditória, por exemplo, Deus te ama, né? Mas se você não amá-lo, você vai para os quintos dos infernos, entendeu? Essas contradições que existem na religião me pegam muito. Mas isso já tem... Está falhando Falhando, seu microfone. Está falhando ainda? Muito.
Então, deixa eu só continuar falando aí que eu vou alterar aqui a minha configuração, tá bom? Tá. Então, essas contradições que me pegam muito. Eu vejo os livros dele como mais uma figura de linguagem, não especificamente como uma verdade absoluta, mas assim, tem a sua verdade, mas é bem relativo, entendeu? Mas está me ouvindo melhor, Cris? Melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Essa questão da inversão de valores, não há dúvida nenhuma que foram mecanismos utilizados pelas essas religiões para controlar as pessoas, né? Para gerar um medo. Isso que você falou, para mim, é uma verdade, porque, olha só, Deus, ele é onipresente, Deus, ele é onipotente, e Deus é amor, né? Então, se ele é amor e temos nós como criações a sua semelhança, significa que nós somos co-criadores e criadores também, então não há motivo nenhum para a gente ter medo desse Deus, né? Se você estiver fora do que Deus vai falar... Oi? Esse Deus é muito personificado numa condição muito humana, de raiva, de tirania, né? De homem barbudo. Eu acho que Deus é uma fonte criadora, sabe? Evolutiva, que está aí impulsionando, né, as pessoas a serem melhores. E é através de tudo que está aqui, né? Mas, enfim, Lúcifer, né? Lúcifer é o que está no pergaminho assírio. Sim. E, no teu ponto de vista, ele é uma entidade, Ronaldo? Não. Não, na verdade, ele é que a gente fala aqui sobre espírito, energia, a gente tem várias denominações, cada um com o seu ponto de vista, né? Claro. Mas eu penso que, como nós existimos aqui na matéria densa, mas também nós estamos apenas passando por um corpo biológico, porque na verdade nós somos feitos de pura energia, então são seres constituídos de uma energia, de um conhecimento, de uma evolução, que vivem em outras camadas multidimensionais, e que esses seres, por conta desses erros, ou por conta desses problemas de pensamentos, enfim, eles acabam sendo direcionados para orbes como a Terra, para nos ajudar na nossa evolução. Foi que a Anabelle explicou de forma bastante interessante da presença dos Anunnakis aqui na Terra, né, que é a época dos Sumérios. Sim. Então, esses saltos que eu estava querendo dizer é o seguinte: os saltos tecnológicos, sim, e alguns saltos conscienciais também, né? Então, na época de Moisés, enfim, Abraão, enfim, todos esses seres que também fizeram um papel muito importante na humanidade, quando se passou a falar sobre um Deus único, né? Tivemos muitos, milhares de deuses, até que a gente recebeu pelo menos uma luz nas nossas mentes através desses avatares, desses seres, falando do Deus único, né? Antes mesmo da época da vinda de Jesus. Então, nós somos preparados, de alguma maneira, para entender esse Deus, né, que essa energia vital, que tudo emana de tudo, todo o nosso universo é constituído de Deus, né? Então, nós fazemos parte desse universo, mas coexistindo com Deus, né? Então, Deus, ele atua, segundo essas obras, né? O Deus atua através da gente, né? Através de todas as nossas ações, das nossas reações, as nossas experimentações. Cris? Então, Ronaldo, eu acho interessante assim. Eu tiro muita conotação religiosa, porque você sabe que não tem religiões, mas eu sei que essa força é atuante, e também o que para mim seria o Satã, é o próprio ego. O Satã é a formação do ego de cada ser humano, sabe? Aquela densificação realmente no mal, da não compreensão, que eu acho que isso que realmente é essa energia. Não é especificamente um homem ou uma figura mitológica. Mitológica, é isso mesmo. Mas, assim, uma energia que você opta. Mas eu tenho muito esse questionamento. Inclusive, eu perguntei para o Charles Pazuello, que era amigão do... por que você acha que um cara que nem Lúcifer, que tinha um nível de arcanjo, que para você ser um arcanjo, olha o nível de consciência que você deve ter. Você vai escorregar por causa de uma bobagem como essa? Traição, uma coisa tão pequena, né? Eu acho meio contraditória essa história. Parece mais uma história de carochinha, sabe? Para imitar a Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu te falar, Cris, tem um trecho aqui que eu gostaria de falar. Aliás, pode falar, Ronaldo. Né? Para a gente ter um pouco mais ideia do livro de Urântia, né, em relação à rebelião de Lúcifer. Olha que interessante. Lúcifer era um brilhante filho Lanonandek, primário de Nebadon. Possuía experiência de serviços em muitos sistemas, havia sido um alto conselheiro do seu grupo e distinguira-se pela sabedoria, sagacidade e eficiência.
era o número 37 da sua ordem e, quando indicado pelos Melquisedeques, fora distinguido como uma das 100 personalidades mais capazes e brilhantes entre mais de 700 mil de sua espécie. Vindo de um começo tão magnífico, por meio do mal e do erro, abraçou o pecado, e agora está numerado como um dos 3 soberanos de sistemas em Nebadon, que sucumbiram ao impulso do ego e renderam-se aos sofismas de uma liberdade pessoal espúria. A rejeição da lealdade universal, a desconsideração pelas obrigações fraternais e a cegueira para as relações cósmicas. No universo de Nebadon, domínio de Cristo Micael, há 10 mil sistemas de mundos habitados. Em toda a história dos filhos Lenonandeques, durante o seu trabalho em todos esses milhares de sistemas e na sede central do universo, apenas 3 soberanos de sistemas respeitaram o governo do Filho Criador. Exatamente o que você comentou há pouco, né? Como é que um ser com essa capacidade cometeu esse erro e ele acabou sendo destituído de toda essa a parte que ele era mais magnífico no seu trabalho, entendeu, Cris? Então, eu já li o livro de Urântia, eu já inclusive entrevistei o pessoal de Urântia, respeito muito, mas eu acho que é um livro canalizado, sabe? O livro de Urântia foi canalizado. Então, veja bem, quando você canaliza, e hoje foi pesquisado já sobre a questão de canalização, 30% é um bloco de informação que você traz de verdade. O resto é tudo da cabeça do canalizador. Então, acho que a gente precisa separar bastante coisa, porque se a pessoa tem crença em Jesus, em Buda, ele vai colocar essas questões como sendo a verdade, entendeu? E é o que a gente vê muita confusão nisso, né, Ronaldo? Eu não estou aqui defendendo Lúcifer, nem... Eu acho que existe uma força da entropia, que é a força da inconsciência, sabe? E as pessoas fazem questão de ficar nessa força da entropia, mas fazem questão porque vê a zona de conforto, vê realmente uma vantagem, né? Então, a gente acaba, por conta de ficar nessa zona de conforto, que lá na frente vai ser a nossa zona de confronto, a gente acaba não querendo sair. A gente espera entrar nas crises existenciais, a gente espera tudo isso para a gente ir buscar o que nós somos. Concordo com você. Essa questão, por exemplo, de atuação junto à humanidade, né, operando em nosso ego, né? Então, assim, existe uma característica humana que é o seguinte: qual o tom, né, de vida que nós temos aqui na Terra? Quais são as frequências que nós estamos participando neste momento? Nós estamos mais para a parte negativa ou positiva? Nós estamos mais para o amor ou para a dor? Então, essas influências desses seres para conosco é o que vai dizer o resultado da nossa vida, né? Mas se alguém falar para nós, olha, roubar é certo ou matar é certo, vai a tua consciência que vai dar uma resposta em relação ao que você está ouvindo, né, ou considerando, né? Então, os aspectos que esses seres fizeram durante milênios foi mais uma questão de puxar a pessoa que já tem as suas inclinações, as suas sombras, né, ou a sua luz para aquilo que ele está se deparando, né? É por uma questão mais de reação a essas tantas situações que tem na vida. Então, as decisões são tomadas todos os dias pelo que a gente sente, né? E praticamente o que a gente tem de vibração dentro do nosso coração. Então, vai demandar uma situação positiva ou negativa, dependendo do qual música a gente que estamos escutando naquele momento. Cris? Na verdade, eu penso que tudo no universo é energia, frequência e vibração, que nós somos uma antena e a gente vai captar o que tiver a ver conosco. Se você colocar do ponto de vista de um animal enxergar o ser humano, eles vão ver a gente como seres extremamente negativos. Porque o ser humano, por onde passa, ele deixa um rastro de destruição e dor. São poucos os seres humanos que realmente têm uma atitude mais lúcida de amparo, de fraternismo, né? Então, eu vejo as igrejas se debatendo, já o Satanás que faz isso. Olha o que o ser humano está fazendo com o planeta Terra, sabe? Se o planeta Terra está esse caos que está, é porque nós somos um caos. E do caos vai nascer uma estrela. Mas, para isso, precisa passar pela maturação da consciência. Porque uma consciência fechada no egoísmo, exatamente, fechada nas sombras, ela não vai conseguir nunca acessar sua parte búdica, crística, porque ela, principalmente se ela não quiser sair dessa zona de conforto e ficar sempre presa nos quadradinhos das religiões. Que a religião fala assim, reza, senão você vai para o céu, para o inferno. O cara só reza porque ele tem medo de ir para o inferno. Ou seja bonzinho,
porque senão você vai para o umbral. Então o cara começa a ser bonzinho, não é porque ele faz uma reforma íntima, porque ele tem medo do que pode acontecer com ele após a morte, entende? Então eu acho que está na hora de nós, enquanto humanidade, né, verificar que toda essa parte lírica que é escrita nos livros, toda essa parte romancista dos livros, tem uma grande mensagem para nos passar. Da queda no ego, da queda e da ascensão. Então, que a gente possa ter, nesse momento de crise e tal, um momento de ascensão. Porque são figuras de linguagem, assim como a Bíblia é figura de linguagem, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, porque não é o medo que vai nos tirar desse patamar, mas a tomada de consciência real de quem somos, né? Que é o mais importante. Eu acho fantástico as obras do Benedito, acho fantástico, acho que ele escreve muito bem, mas eu acho uma misturada, né, entre religião, entre ciência, ele quer falar um pouco de cada coisa, até para convencer, mas para quem tem um mínimo de entendimento, você vê assim, começa a questionar, pô, o cara não era um semideus, um arcanjo, o nível de um arcanjo, por exemplo, é o nível de consciência para enxergar 10 milhões de anos, entende? O cara é co-criador da raça humana, entende? Então, assim, tem muitas coisas que ainda são paradigmas religiosos colocados assim como pseudos-verdades, entendeu? Então, É uma questão importante de deixar claro para os internautas, novamente, é uma obra de ficção científica. Sim, sim. Você colocou muito bem, é uma questão de interpretação do leitor, né? Eu acho que a grande característica do livro é que a gente tem, pelo nosso livre-arbítrio, toda aquela parte de criação mental sobre aquele que a gente está lendo, nós somos co-criadores até de uma obra dessa. A gente vai por um caminho ou outro, mas dependendo de toda a nossa configuração da nossa alma, né? Das nossas crenças. Acho que o mais importante em relação a esta obra ou outras obras é aquilo que você tem como reflexão. Mas de uma coisa, os internautas podem ter certeza nesse trabalho que a gente, pelo menos, fazemos com muito carinho, né? Com muito amor para todos os nossos internautas e todas as pessoas que a gente conhece, é remetermos a uma reforma íntima. É sabermos quem nós somos, né? A capacidade que nós temos de criar, né? A capacidade de a gente ter mudança desse planeta e do orbe, do cosmos, se a gente quiser, né? Esse é o grande desafio em todos os nossos trabalhos, porque se nós entendemos as capacidades que nós temos e o que realmente a gente pode transformar, tanto a nós como indivíduos e ao planeta, com certeza tudo vai melhorar em nossas vidas futuras. Sem dúvida, e também uma coisa muito interessante, porque até um grande mestre aí da humanidade, ele deixou uma questão dizendo o seguinte, não há maior mal a temer do que aquele que habita em vós. Ou seja, o que habita em nós é uma confusão de ideias e ideais, é uma sombra muito poderosa, mas que pode ser aliada da nossa luz se a gente buscar a compreensão. E a gente vê que hoje nós estamos num momento que as pessoas estão buscando. Eu vejo que tem bastante gente buscando, mas tem muita gente ainda na zona de conforto, né? Entre aspas, que essa zona de conforto são as religiões, né? E aí elas dão, como nós já conversamos, elas dão tudo, achando que essa troca, essa permuta de bens materiais sobre favores espirituais que elas fazem, sejam nas igrejas evangélicas, em centros de umbanda, nada mais é do que um contrato pequeno que ela assina com essas entidades para permanecer na sombra, do meu ponto de vista. Sabe? Porque você só vai ter o que você criar. E essas pessoas acreditam que elas só vão ter o que for dado. Então, elas se portam, de certa forma, como mendigos espirituais, né? Então, está na hora da gente sair e realmente ser imagem e semelhança dessa força criadora. Aceitar ser imagem e semelhança. Porque a gente nega muito essa força criadora em nós. E o que é essa imagem e semelhança? Tudo que foi criado nesse planeta, no meu ponto de vista, tem que ser respeitado, né? E a gente passou a não respeitar as coisas da natureza e nem a natureza das coisas. E aí o que acontece? O ser humano começa a perder, então, no meu ponto de vista, o contato com os seres da natureza. E se você começa a estudar o Wicca, foi isso que aconteceu. O ser humano tinha toda uma multidimensão que ele tinha contato e, de repente, ele perde, por conta de agressão à própria mãe natureza, né, ao espírito da terra. Então, eu acho que nós precisamos nos reconectar ao que somos, sabe? Partes da natureza, né? E parar de agredir a natureza, que a gente
fazendo tanto, né, hoje em dia. E que isso é muito triste. Isso eu acho que é uma coisa satânica que existe em nós. Porque satânico no Torá significa ego, o Deus do ego, entendeu? É uma coisa escura que está em nós e que a gente precisa conscientizar, trazer à luz, né? Para que a gente realmente possa fazer jus, né? A dizer que nós somos imagem e semelhança de algo maior, né? Com certeza, Cris. Inclusive, essa questão da sombra e luz, até que as religiões até contribuem, por exemplo, de tirar o fardo, né, nosso, por ocasiões que é motivo de Satã, Lúcifer, quer dizer, a culpa, né, e as ações são atribuídas a outras pessoas, senão nós mesmos, né? Nós somos os agentes transformadores, somos os agentes que interferem em toda a vida, né? As decisões são nossas. E uma vez que a gente entende a parte da nossa sombra, né, ou essa parte do ego, ou enfim, as nossas características interiores, é que a gente vai poder enfrentar melhor a vida e a gente colocando mais a nossa parte positiva. Então, muito se atribui, dentro das religiões, ou doutrinas, ou dogmas, de que nós somos influenciados. Eu até entendo que nós somos influenciados, mas as decisões finais são nossas. Né? Sem dúvida, sempre né? Se eu vou falar de alguma situação que olha, o Brasil está em crise, vamos quebrar tudo, vamos assaltar as lojas, vamos levar aquelas coisas que nos pertencem, eu, Ronaldo, vou dizer que não, eu vou dizer que está contra os meus pensamentos de se prejudicar algo, né, alguma pessoa, ou tomar algo que não me pertence. Mas isso é cada um, né? Cada um tem a sua verdade. Novamente, o bem e o mal é uma questão de ponto de vista, mas pelas leis universais, nós temos aqui dentro do nosso coração, nós sabemos o que é o melhor, né? Dentro das leis que a gente fala divinas, a gente sabe dentro de que linha que a gente tem que adotar o nosso pensamento. Porque tudo o contrário da luz é sofrimento. Então a gente vai viver, experimentar as questões que nos levam ao conhecimento através da dor ou do amor, né? Então eu prefiro experimentar um abraço, alguém, uma palavra amiga, ou apenas escutar as pessoas, do que ser agressivo com elas. Porque a gente sabe que isso não vai resolver o problema. Não vai. Vai se resolver o problema se tiver uma comunicação aberta e tranquila, ouvir o teu irmão e alguém que possa me ouvir também. E eu já comentei algumas vezes, Cris, que muito importante estar nas academias, cuidar do corpo físico, ficar malhado, é muito importante. Porque corpo biológico corpo tem que estar em movimento. Mas a mente também tem que ser cuidada. Então tem que cuidar da nossa mente, do que a gente pensa. Porque é da nossa mente que tudo vem. Né? Todo o controle emocional, biológico, mecânico vem da mente. Então, se a mente ela está equilibrada, a gente vai fazer coisas também bem mais equilibradas e a gente vai ser muito mais feliz. Sem dúvida. O que a gente deve entender, nesses anos de pesquisa, o que eu compreendi, que a verdade ela não é relativa. O que é relativo é o nosso nível de compreensão do que seja a verdade, entendeu? A verdade pode não ser nada disso que a gente pense que é, porque ela foi tão fragmentada que a gente não sabe qual é a grande verdade, entendeu? Então, assim, o que é relativo é o nosso nível de consciência sobre o que seja tudo isso. O que eu vejo nas obras de Urântia, de J. Bentes, embora sejam fantásticas, tem muito a questão religiosa de quem canalizou essas obras, ou de que nem o próprio J. Bentes, né? Ele canalizou e colocou, que nem a Operação Cavalo de Troia. É fantástico tudo isso que ele conta, né? E parece até tão real, porque a descrição que ele faz é muito peculiar, muitos detalhes, né, Cris? Muitos detalhes, né? Mas eu aprendi, viu, Ronaldo, que o ser humano ele tem a capacidade de criar bastante coisa também. E eu não duvido que exista essa máquina do tempo. Talvez de uma forma meio romanticista, né? Ele foi lá e fez essa obra. Mas vamos falar um pouco mais da operação, da rebelião de Lúcifer. Bem, aqui tem uma parte que, pelo menos, ela remete a essa questão da atuação de Lúcifer aqui no planeta Terra. Ele diz mais ou menos o seguinte, que na época em que Micael esteve na carne em Urântia é a Terra, né? Lúcifer, Satã e Caligástia aliaram-se para, juntos, tentar causar um insucesso da sua missão de auto-outorga, ou todavia tiveram um fracasso notável. Então, aqui nessa parte do livro, ele já relata que Lúcifer tinha outras duas entidades, né, duas pessoas,
que faziam parte de todo esse trabalho, né, aqui na Terra. Então diz mais aqui, Lúcifer e o seu primeiro assistente, Satã, haviam reinado já em Jerusalém por mais de 500 mil anos, quando nos seus corações começaram a alinhar-se contra o Pai Universal e o seu Filho, nesse caso Jesus, então vice-regente Micael, né? Então, olha só que interessante, é só uma questão de uma obra de ficção que é relatada para a gente pensar um pouco, né? Então, Lúcifer não foi uma única entidade, um único ser que provocou toda essa situação, né, do desequilíbrio, de puxar mais para o lado do mal, enfim. Ele teve a participação do seu assessor direto, que era Satã. Cris? Então, mas quem será o verdadeiro filho do homem, o 666? Na Torá, por exemplo, diz que esse é o número do Messias humano. E aí, como é que fica? Por isso que eu vejo que há muitas contradições, né? Inclusive, quando o Deepak Sankara Veda, ele foi no Enigmas, ele falou exatamente isso. Ele falou, ó, e ele é um cabalista, ele é um judeu, né? Que existe uma inversão muito grande, porque o número do homem, que é o número da divindade, do despertar crístico, é o 666. E agora a religião diz que o 666 é um número negativo. Então, assim, quem está correto? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Qual é a verdade, né? Como eu não me apego muito nessas questões, mas assim, eu acho legal até falar para o internauta sobre essas questões, que tem uma igreja nos Estados Unidos que, inclusive, todos os seguidores dessa igreja têm o 666, não sei se você já ouviu falar. Eles dizem que é o Cristo cósmico deles, entendeu? É o renascimento da centelha divina. O que eu penso particularmente é o seguinte, independente de qualquer coisa, nós escolhemos de que lado nós queremos estar, né? De que força nós queremos estar. Como você disse, nós temos esse poder de escolha, né? E para ver como nós ainda estamos muito equivocados, é só olhar para o planeta Terra. O que nós estamos, enquanto humanidade, Deus humana, desumana, Ronaldo, olha isso. Deus humana, desumana. Nós somos desumanos. E eu falo isso porque, assim, embora eu ainda sou, como carne, então sou carnívora, ainda não, claro, num nível menor, mas se a gente tivesse um pouco de compaixão, nós não faríamos com os animais nada do que está sendo feito, com as crianças, a fome na África, porque o planeta Terra, ele é um planeta que tem muita diversidade de alimentos. Então, não precisaria ter tanta diferença social, né? Então, eu acho que dominam as pessoas por um pedaço de papel pintado chamado dinheiro, que rouba, inclusive, muita energia psíquica das pessoas, né? Então, assim, esse é o verdadeiro Deus da humanidade, do meu ponto de vista. O verdadeiro Deus que a humanidade se curva, se rende, é o dinheiro. É o dinheiro. Por esse papel pintado, as pessoas se matam e matam as pessoas. Você sabe que os países que fazem guerra, não sei se o nosso internauta sabe disso, mas os países que fazem guerra, por exemplo, os Estados Unidos entram em guerra com a Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte perde a guerra ou vice-versa, depois eles têm que pagar todo o gasto para os Estados Unidos. Quando eu fiquei sabendo disso, porque eu fiquei em choque, porque eu falei, então está escrito, né? Tá dito. Então, isso aqui é uma atitude mais satânica do que essa, né? Você inventa uma história para um monte de gente morrer na guerra, geralmente nem um filho de político, né, de político famoso, ou que tem que seja abastado financeiramente, e enquanto a humanidade toda vai para lutar por trustes e ideais que são deles. Então, o que precisa acontecer, do meu ponto de vista, é o pessoal acordar para a sua própria luz e parar de acreditar, porque existem guerras aí, multisseculares religiosas, por exemplo, em nome de Deus. Que Deus é esse que quer que o cara vai lá e se coloque um negócio de bomba na cintura, um cinto de bomba e se exploda, para se encontrar com 21 virgens lá no céu, né? Então, eu acho que está na hora do povo começar a acordar, entendeu? Que isso vem sendo repetitivo, né? E que a gente precisa começar a acordar para a gente não cair mais nesses engodos. Afinal de contas, que Deus real está coordenando a sua vida nesse momento? Que Deus real coordena as suas atitudes no dia a dia? É Lúcifer? É Satã? É um Deus de amor e bondade? Porque o Deus que coordena a sua vida se você estiver em ressonância com essa força, vai
fazer com que você tenha atitudes no cotidiano de bondade, beleza e verdade, ou o contrário delas, né? De inversão total. E o que a gente vê no planeta hoje, o que é? O que é? Um Deus que... Se há um Deus que está coordenando esse planeta, é o Deus da inversão. O Deus dos espertos, o Deus que passa a perna nas pessoas. Aí as pessoas fazem tudo isso durante a semana e depois vão para suas igrejas rezar. Então, assim, eu questiono muito, e devo admitir para você, Ronaldo, como meu amigo e meu parceiro, que às vezes eu vejo a religião como o maior entrave da vida espiritual do ser humano, porque muitas coisas são apresentadas como verdades que não são verdades, porque se a gente tem a concepção de que Deus é uma força criadora do bem, da bondade, da beleza e da verdade, realmente poucas pessoas nesse planeta acreditam nesse Deus. É só olhar a atitude do ser humano com qualquer outra espécie. Não precisa ser de outra espécie, não. A própria espécie humana, no dia a dia, no trânsito. O ser humano compete o tempo todo, entendeu? Essa competição, essa guerra, né, do ego, guerra, é o tempo todo, né? Uhum. Então, assim, voltando à rebelião de Lúcifer, eu acho que ainda há uma grande rebelião. Como psicanalista, eu acho que o ser humano está em profunda rebelião com essa força trevosa, seja Lúcifer, seja Satã, sei lá qual nome eu vou dar, porque eu não conheço bem essas histórias assim religiosas, mas o ser humano tem uma irmandade com essas forças. É só olhar para o planeta que nós estamos. Nós não temos merenda para as nossas crianças, né? Nós não temos um monte de coisas, hospitais, por exemplo, pela ganância do ser humano. Você vê o quanto é difícil levar um trabalho de consciência, as pessoas entram em canais para ouvir besterol e não entram num canal de consciência, para abertura de consciência. Tem 10 bilhões de pessoas inscritas no canal, que é sessão besterol, e 20, 30 mil pessoas inscritas num canal de consciência como o nosso, como o do Flávio Vale, como de outras pessoas que estão aí batalhando para trazer um nível de lucidez maior. Então, é você só perguntar, quem está causando essa rebelião? É Lúcifer? Ou é a aceitação do mal em nós? O cara lá, o rapaz de 33 anos, ele já não dizia, não há maior mal a temer do que aquele que habita em vós? Quem é dono da sua cabeça, internauta? Para que lado você pende realmente? Você tem coragem de olhar para você mesmo e dizer para quem você está trabalhando aqui na Terra? Para o fraternismo, para a humanidade ou para o egão siderado que você tem? Então, eu puxo a orelha mesmo dos internautas porque eu quero todo mundo desperto, vamos mudar isso aqui, né, Ronaldo? Eu acho que isso é possível. E essa rebelião... Essa rebelião e esse Armagedon que o pessoal fala tanto, estão acontecendo nesse momento, na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas. Esse confronto de treva e luz é o tempo todo esse embate. Mas aí, é como disse o Ronaldo, que lado você pende? Qual é o lado que você está? Essa queda de braço vai ser para o positivo ou negativo? A questão não é, né? A pessoa não, é só olhar. Gostaria que fizesse com vocês o que você está fazendo com os outros ou com os animais? Então, Ronaldo, eu acho que é uma questão. Esse programa, na realidade, a gente já fez ele de propósito para conscientizar mesmo, né? Reflexão, né? Claro, até porque, como figura de linguagem, a Bíblia é muito legal, todos os livros. Mas tem muito de ego humano, né? 90% de ego humano, né? Você vê assim que. E é sempre as mesmas questões, o bem contra o mal. Até quando a gente vai precisar ler tudo isso novamente, ficar lendo multissecularmente esses livros considerados sagrados, até a gente entender que a opção é sempre nossa, de que ninguém está pagando nada. É nós que fazemos as coisas acontecer, não é, Ronaldo? Tem uma questão que eu acho importante comentar, está dando um eco aí para vocês, né? Mas o que acontece? As escolhas que a gente faz em relação à questão até vibratória, por exemplo, permite com que as pessoas liguem uma televisão e vejam durante horas tudo que é violência, morte, assassinato, tudo aquilo que vai gerar medo. Então, pessoal, internautas, saiam dessa vibração, desliguem a televisão, desligue qualquer canal que promova o medo. Busque abrir os canais
que geram o bem, né? Que geram a tranquilidade, a prosperidade e ajuda ao próximo. E aí a tua vida, a nossa vida vai ser melhor. Enquanto estivermos conectados com essas questões do medo, que tanto essas energias negativas, essas fontes, esse marketing negativo, eles impõem para a gente, inclusive o materialismo, né? Esse materialismo desenfreado, a gente tem que comprar tudo, tem que se formar na faculdade, é um ciclo vicioso dentro dessa matrix, em que você tem que se sustentar a todo momento. A todo momento você tem que estar escravo desse papel verde, que tanto a Cris, ela comenta conosco, e nós somos escravizados por ele. Evidentemente que a troca de produtos e serviços no mundo, é necessário. Hoje o escambo através do dinheiro, mas nós podemos ter uma comunidade humana que nós vamos trocar o quê? Experiências. Um faz uma roupa, o outro faz uma comida, o outro tem as suas galinhas com os ovos. Se a gente começar a pensar no escambo original, ele era muito mais interessante. Porque Sim. não precisava se matar as pessoas, existia uma troca nessa sociedade antiga. Hoje se luta e se guerreia, né? Tem todas essas guerras, uma pela questão filosófica, né, e religiosa, e outra pela questão do dinheiro. Uma coisa que você falou, Cris, até para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, é que as guerras, elas têm uma lucratividade gigantesca. Então, guerras do Kuwait, né, enfim, de todos a Síria, entre todos os outros países, uma hora vai ter que ser reconstruída, não vai? Então, e quem que são os empreiteiros? São os grandes países, né, G8, G10, são as pessoas que financiam de alguma forma, da mesma forma que acontecem as guerras, eles têm que ir lá e reconstruir tudo. Quem que esses países vão ter que pagar? Esses nossos grandes empreiteiros. Então, pessoal, fique atento, né? Fique desperto, mude os seus pensamentos, não faça as mesmas coisas esperando resultados diferentes, faça coisas diferentes, entendeu? Faça as coisas para o bem, cuida de uma criança, cuida de um animal, cuida da sua família, dê um abraço em alguém, né? Ouça mais do que falar, enfim, tem tantas coisas simples para se fazer nessa vida que vai mudar toda uma humanidade. Faça a reforma íntima. Cris? É verdade. Ô, Ronaldo, sabe, e como psicanalista eu perguntava sempre assim para as pessoas que eu ia para atender, o que realmente te faz feliz? Me descreve 5 coisas que te fazem feliz. Uma era material, o resto era todo espiritual. O amor de fulano, o amor de Beltrano, minha mãe, meu pai, meus tios, sabe? Essas coisas que são reais e que a gente vai levar sepultura dentro, eternidade afora, que nos fazem felizes, sabe? Você não é um outdoor para você ficar se matando para usar uma marca, porque eu vejo hoje as crianças roubando tênis aí uma das outras, porque o tênis custa mais caro do que o salário que o pai ganha. Então, gente, vamos ter noção, sabe? A mudança e essa rebelião, ela nunca terminou. Ela está dentro de nós, essa rebelião entre o bem e o mal. Mas cabe a nós optarmos. Afinal de contas, é bom que a gente abra bem os olhos antes de fechá-lo. Porque na matéria a gente consegue concretizar tudo de bom que a gente desejar, mas também consegue fazer muita coisa ruim, se assim desejar. Então, eu acho que esse abrir os olhos antes de fechá-lo significa um despertar da nossa alma para toda essa materialidade, que é apenas mais um padrão de onda que a nossa alma está passando e que pretende um dia migrar para uma orbe muito mais superior, né, do que esse planeta escola, laboratório que é a Terra. Que, do meu ponto de vista, é um belíssimo planeta, e eu agradeço profundamente estar aqui com todos vocês, que são os nossos internautas queridos, com o Ronaldo Monteiro, porque é um planeta de aprendizado constante. É nesse embate diário que a gente cresce. Você já pensou todo o tempo, você está virar um eremita, você não vai crescer, é dentro dessas inter-relações que a gente cresce, entendeu? Então, isso é legal, mas assim, poxa, vamos diminuir esse lado escuro, obscuro em nós, e quando alguém vier brigar, baixa o tom, diminui, deixa a pessoa brigar sozinha. Esses dias eu vi uma situação muito legal na Paulista, sabe, Ronaldo? Eu fui fazer um trabalho lá em São Paulo, e um rapaz bateu na traseira de uma moça. Menina, a moça saiu do carro já soltando todos os bichos, né? O rapaz pegou o cartão, falou, minha senhora, não precisa discutir, eu vou pagar o seu carro. A mulher só faltou bater no cara, sabe? Então, porque acontece, essas coisas acontecem, então a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de compreensão. Tá todo mundo ainda muito
preocupado com dinheiro, com um monte de coisa, mas o que nós vamos levar daqui exatamente? Nós vivemos na efemeridade buscando a eternidade. Então, que a gente tenha noção dessa efemeridade. Só que tudo passa, tudo é experiência. Vamos aprender com os erros, isso é mais importante. E olha, dói crescer, viu, pessoal? Não pense que é fácil, não. Dói crescer, mas a gente cresce. E juntos é melhor ainda, porque juntos, pessoal, é o caminho dos fortes, né, Ronaldo? Perfeitamente. Bem, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, que eu acho que foi bem interessante, e nós estaremos aí com outros assuntos bastante cativantes, né, Cris? E a gente vai falar de uma programação aí nas próximas entrevistas, e eu gostaria de deixar alguns recados, tá? Acesse nosso site, crontv.com, nós temos lá um menu, um link de contato, e mande para a gente, né, os seus casos, os seus interesses, caso algum especialista dentro da nossa linha, né, de trabalho queiram ser entrevistados, preencha aqui o nosso formulário e manda para a gente, tá? Em breve a gente vai lançar o nosso primeira turma aí do Futurismo, que vai ser uma surpresa para vocês. Temos a certeza que vocês vão gostar, porque a gente entendeu, eu e a Cris, que é uma questão muito interessante de uma interação entre nós, né? Não apenas aqui pela internet, que já é uma coisa excelente, mas um contato mais pessoal, né? E a gente pensou exatamente no futurismo, que é o que permeia, né, nossas energias, né? A gente gosta desse assunto, a gente quer falar sobre esse assunto, mas quem sabe um encontro bacana, né, entre essa turma que a gente pode se juntar e para ir para um local maravilhoso em que a gente vai ter contato com a natureza, a gente vai ter contato com o nosso eu, né, e entre outras questões aí bem interessantes, não é mesmo, Cris? Sem dúvida, vamos fazer muitas experimentações, trocar muitas ideias, rir muito, brincar bastante, porque afinal de contas, gente, a gente tem que estar de bom humor, né? Que essa força criadora deve ter muito bom humor para aturar toda essa humanidade. Então a gente também tem que ter bom humor. E vai ser muito gostoso. O primeiro passeio que nós pretendemos é na Serra do Roncador, né? O Ronaldo já está vendo isso. E logo que nós tivermos todo o pacote acertado com a empresa, o Ronaldo vem e eu também faremos uma live e convidaremos você aí conosco. Vai ser muito gostoso estar junto com vocês. Com certeza. Pessoal, eu fico aqui meus agradecimentos. Muito obrigado, viu, Cris, da gente poder ter esse bate-papo e até a próxima. Você, Ronaldo. Eu sempre vou atuar como psicanalista porque eu aprendi a refletir muito, né? E isso faz muito bem porque é através da reflexão que a gente brilha, sabe? Que nasce aquela luz dentro do peito da gente, a gente consegue analisar que caminho melhor a gente pode seguir. Pessoal, quem reflete, é isso aí, brilha. Então, antes de qualquer decisão, aconteceu qualquer coisa, você pensa, você ouviu, pensou, refletiu, aí vai agir. O ser humano tem a mania de fazer tudo ao contrário. Ele enxerga e já vai na atitude, sabe, Ronaldo? E é aí onde acontecem as grandes catástrofes, às vezes. Pessoal, gratidão, Ronaldo, uma honra estar com você sempre, você é meu irmãozão de alma, e a você também, internauta, um grande beijo. Acompanhe nossas redes sociais, Cris de Pascoal, Ronaldo Monteiro, o site do Cron TV, que está bombando aí com essas mídias, porque o que nós desejamos mesmo é que, como uma só humanidade, a gente desperte juntos, para que tudo seja melhor para todos os seres vivos, em todas as suas manifestações e formas. A vida tem que ser preservada, porque, afinal de contas, como eu digo sempre, tudo que move é sagrado. Então, vem com a gente nessa jornada. Até mais, Ronaldo! Até mais, tchau, tchau.